Será que a prefeitura está sem grana para pagar fornecedor e por isso não está chegando o medicamento? Era bom que a prefeitura falasse com a gente a respeito desse caso aí, trazendo inclusive detalhes de como é que está o caixa da prefeitura, se tem dinheiro na prefeitura, não tem dinheiro na prefeitura. O que não dá é para o cidadão de bem, o cidadão que precisa e que não vai tirar um lazer, não vai passear no posto de saúde, ficar sem remédio, ficar sem vacina, ficar sem o básico, meu camarada. Aliás, não é só em Campinas, não. Daqui a pouquinho tem uma outra reportagem também, trazendo o mesmo problema registrado na cidade de Paulínia. Lá tem um hospital municipal, velho. Não tem luva, não tem seringa, não tem agulha. E mesmo assim a prefeitura decidiu inaugurar um outro hospital. Enquanto um não tem nada, o outro está sendo inaugurado. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Deixa eu ver imagens do céu de Campinas nessa tarde de quinta-feira. Uma tarde que tem céu parcialmente encoberto, sol aparecendo entre as nuvens. Você vai ver no detalhe da imagem aí, meu camarada, que está aqui, ó. Muita gente imaginava, pode ter chuva, pode mudar o tempo. O tempo de fato mudou, o sol já não brilha com aquela intensidade dos últimos dias. Só que o que a gente está vendo aí, né, é o céu parcialmente encoberto com o sol aparecendo entre as nuvens e tão somente isso, E cadê a chuva tão esperada que não vem, hein? Cadê a chuva tão esperada que não vem? A chuva não aparece, velho. Tá fazendo uma falta desgraçada essa chuva, hein? Tá fazendo uma falta desgraçada essa chuva. Termômetros agora na casa dos 30 graus, a umidade relativa do ar na marca dos 30%. Vamos dar um giro nas estradas do feriadão, hein, Zé? Vamos dar um giro nas estradas, começando pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, imagens da região de Campinas. Esse é o quilômetro 109 da Anhanguera, o motorista não enfrenta dificuldades não. São boas as condições agora para quem segue viagem no sentido do interior e também no sentido da capital paulista. Aliás, a chegada a São Paulo, olha o 19 da Bandeirantes, tem trânsito fluindo normalmente. Muita gente botou o pé na estrada, mas botou o pé na estrada pela manhã. No 103 da Bandeirantes também não há dificuldades, tráfego fluindo normalmente. Aliás, nesse trecho aí tem sol. Na chegada a São Paulo pela Bandeirantes, no 13, esse é o acesso à marginal do Rio Tietê. Também não há dificuldades, não. Trânsito fluindo normalmente agora, dá para ver nas imagens. Na Bandeirantes e na Anhanguera, mudou a câmera. Olha só a rodovia Anhanguera, fluindo normalmente o trânsito agora, sem dificuldades para o motorista, faz um bom caminho no sistema Anhanguera Bandeirantes. Mais uma vez o 17 da Bandeirantes, inverteu a posição da câmera, boas condições para o motorista. Tem muito movimento no sentido interior, né? Tem muito movimento no sentido interior, porque tem muita gente que trabalhou hoje cedo para poder folgar, né, na sexta-feira. Aí trabalhou na quinta para folgar na sexta, inverteu o feriado. A região de Campinas, mais uma vez, no 103 da Anhanguera. O entroncamento com a rodovia Dom Pedro I tem tráfego fluindo normalmente. Pode vir comigo aqui, porque é o seguinte, olha. Policiais militares de Campinas apreenderam nada mais, nada menos que 450 quilos de maconha. Além disso, localizaram munição em uma casa na cidade de Indaiatuba. O caso foi apresentado na Polícia Federal de Campinas. A Karina Rick é quem traz os detalhes pra gente. A reportagem tá aí no ponto? Então vem comigo aqui, deixa eu ver. Olho na notícia. Foram apreendidos 450 quilos de maconha e um de haxixe, além de uma balança de precisão, remédios e produtos para refino. A apreensão aconteceu no Jardim São Conrado, em Indaiatuba. O material estava na casa de Paulo de Jesus Santos, conhecido como Paulo Pequeno, de 35 anos. A residência servia como local para o armazenamento das drogas. É comum se prender em pequenos traficantes 100 gramas, 200 gramas, às vezes 1 quilo, 1,5 quilo. Essa quantidade, ela abasteceria diversos traficantes por pelo menos um mês ou mais, né? Então a gente acredita que ele faça esse papel de distribuidor, né? Ele tem você percebe que a forma como a droga está embalada, ela deve ter migrado de algum outro município, talvez de outro estado, quem sabe até de fora do país. Com Pequeno foram encontradas também munição de diversos calibres e uma arma israelense, desconhecida da polícia brasileira. Ela é incomum, né? Até hoje eu também não tinha visto esse padrão de arma. A gente geralmente aprende armas oriundas do próprio país ou oriundas dos Estados Unidos, Austrália. Essa arma israelense é uma novidade para mim. O homem já tinha passagem por furto. A ocorrência foi registrada na Polícia Federal de Campinas.
Munição, farta munição, diga-se de passagem, e arma à disposição da criminalidade. A criminalidade que não está nem aí. Aliás, a criminalidade que se apoia na impunidade para continuar agindo livremente. E olha, é a criminalidade que desafia a polícia, a criminalidade beneficiada pela lei. Esse caso aí, ponto para a polícia, que tirou das suas armas, tirou das suas drogas, né? Porque onde tem droga tem violência, onde tem arma tem violência. Esse é o ciclo do crime organizado. E daqui a pouquinho tem mais uma operação. Parece que está rolando agora uma operação do BAEP, hein? O Batalhão de Ações Especiais de Polícia, Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, parece que tem um laboratório de drogas sendo fechado agora pelo BAEP. Daqui a pouquinho eu quero as informações aqui no Brasil Urgente. Enquanto você vê aí as imagens da apreensão em Indaiatuba, tinha munição, olha a munição de fuzil, ó. Tinha arma de guerra na mão da criminalidade. Arma de guerra na mão dos bandidos. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor, é arma de guerra na mão dos criminosos. Arma de guerra na mão dos criminosos. Aí não é à toa, né, que a gente ouve falar aí de carro da PM que foi perfurado por tiro de fuzil, policial que é morto, né? Não é à toa que a gente ouve aí que as ações estão cada vez mais ousadas, os bandidos atentam contra carros fortes, atentam contra estruturas blindadas. É a certeza da impunidade, o acesso, né, a armamento pesado que continua entrando livremente no nosso país. Pelas fronteiras, pelo contrabando, porque infelizmente falta gente para conseguir combater o tráfico de armas. Não só o tráfico de armas, o tráfico de drogas também. Porque o mesmo caminho usado pelo tráfico de drogas é o caminho usado pelo tráfico de armas. Especialmente nas nossas fronteiras secas, entre Brasil e Paraguai, Brasil e Bolívia, não é isso? Brasil e Argentina, acreditem. Né? Temos aí a entrada desse produto, a droga, mas também no mesmo caminho, né? Pela mesma estrada por onde circulam as drogas, circulam também as armas. Infelizmente, na mão da criminalidade, enquanto o bandido tem arma de guerra, a polícia segue acuada, desamparada pela lei que protege muito mais o bandido do que a sociedade de bem. Essa é que é a nossa realidade, infelizmente. E daqui a pouquinho tem outra operação do BAEP, o BAEP está na rua, parece que foi fechado agora há pouco um laboratório de drogas. Atenção, hein? Um grande laboratório de refino de drogas localizado pelo BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, ocorrência em andamento. Ocorrência em andamento, daqui a pouquinho eu quero as primeiras informações aqui no nosso Brasil Urgente. Antes me dá aí, porque em Paulínia teve confusão, beneficiários de um programa habitacional da Prefeitura ocuparam às pressas na madrugada de ontem as casas de um condomínio que foi construído com verbas do governo federal. São moradores que foram sorteados pela Prefeitura depois de um longo polêmico debate que mobilizou a cidade esse ano, só que, no entanto, na terça-feira, a Justiça considerou esse sorteio irregular. Para não ficar sem casa, os moradores mudaram às pressas na madrugada. A Eliette Zanotti é quem começa a contar essa história para a gente. Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. As pessoas que moram há cerca de 8 meses no condomínio formaram uma verdadeira barreira na portaria para controlar a entrada e a saída. A intenção, impedir que os novos vizinhos chegassem com a mudança. A ocupação das 179 casas do residencial Pazete começou durante a madrugada. A Guarda Civil do município fez a escolta. A guarda veio na frente e veio uns 20 a 30 carros atrás entrando. Vieram na surdina, escondidinho, de madrugada, pra gente não ver. A entrega das casas estava prevista para esta quarta-feira. Eles anteciparam por causa de uma liminar dada pela Justiça que suspende o processo, já que os novos contemplados não se enquadram nos requisitos desse conjunto habitacional. O condomínio foi construído para contemplar pessoas com renda entre 3 e 10 salários mínimos, mas as que obtiveram o direito são famílias de um acampamento que não atingem a renda. Quem já mora aqui reclama. Eles tiveram que dar entrada para ocupar o imóvel e ainda estão pagando prestações pelo financiamento. Eu dei quase 40 mil de entrada. Entendeu? O pessoal não deu nada de entrada. A Associação dos Moradores do Condomínio Pazete entrou na Justiça porque 44 famílias tinham sido lesadas. Essa mulher conta que já havia sido contemplada, chegou a pagar, mas na hora de assinar o contrato não conseguiu. Eu havia dado a entrada
no valor de R$30 mil, utilizando benefícios do Fundo de Garantia Minha Casa Minha Vida e Minha Casa Paulista, do governo estadual. Após a entrada, nós fomos sorteados. Eu sei qual é a minha residência. Aí, no momento da assinatura do contrato, trocou a prefeitura, trocou o governo. Ele barrou todos os contratos e anunciou a doação das casas para as outras famílias. Segundo a associação, várias irregularidades foram constatadas nesse programa habitacional. Nós tínhamos uma liminar que determinava que ele não podia vender, nem alienar, enfim, fazer nada com o terceiro módulo, enquanto ele não desse um parecer favorável às 44 famílias que estavam no processo de aquisição. E ele simplesmente desobedeceu essa ordem judicial. Para esse homem, que tem 2 filhos que moram no condomínio, tudo isso não passa de uma manobra política. É um jogo político, atrito político. Os 2 candidatos que ficam brigando e se alternando no poder estão jogando a população contra o judiciário. Vocês entenderam, são 2 grupos de famílias que precisam. Um desses grupos acabou comprando as casas, se mudou para lá. Algumas dessas outras casas deveriam ser destinadas a novos moradores. No entanto, houve uma mudança na lei, Houve uma mudança na lei beneficiando pessoas de uma outra renda, de uma outra faixa de renda. Essas pessoas, então, beneficiadas, tiveram a garantia da prefeitura de que poderiam mudar, só que a justiça ainda está questionando esse processo. Para que elas não perdessem as suas casas, elas mudaram na madrugada. Só que agora a justiça pode determinar a saída dessas pessoas dessas casas. E aí, meu camarada, essas famílias, você viu na reportagem, que ocupam um terreno lá em Paulínia desde 2009, elas estão com medo. A nossa equipe esteve lá no acampamento, para trazer um pouco desse clima de insegurança, esse clima vivido por essas famílias. Está aí a reportagem? Então deixa eu ver a segunda reportagem da Eliette Zanotti. Olho na notícia. Há um clima de revolta entre alguns moradores. Parte viu a concretização do sonho da casa própria desaparecer. Pediram para nós assinar um termo falando que ia todo mundo ganhar casa. Essas imagens mostram o prefeito Edson Moura Júnior junto a funcionários da Secretaria de Habitação numa grande festa na entrega das chaves das casas do residencial no próprio acampamento. De forma ordenada e com rapidez, porque eu não quero que vocês corram o risco de vagabundo assumir. Tudo isso aconteceu no último domingo, depois da Justiça ter mantido a cassação do prefeito na semana passada. Perto de 200 famílias receberam um documento com o endereço da nova residência. Só que horas depois, pelo menos um quarto foi notificado que havia perdido o direito. Ganhei a casa, foi entregue, foi comemorado. Eu fiquei muito contente quando foi na segunda-feira, meia-noite, eu recebi a notícia que eles tinham tirado meu nome da lista, não sei por quê. A chave das casas trouxeram ontem à noite, de madrugada. 12 horas da noite foi que entregaram. Uns ganhou e outros não. Todas essas pessoas estão na mesma situação. Algumas chegaram a começar a demolir a casa por causa da nova residência. Esse homem conta que antes do sorteio, eles foram convencidos pela prefeitura a assinar um documento que autoriza a demolição dos próprios imóveis. Eles pediram para a gente assinar um papel comprovando que a gente concordava com a demolição. Todo mundo assinou e ainda tivemos testemunha. Quer tirar o povo daqui para quê? Para botar na rua? No acampamento moram pessoas que vieram da ocupação da antiga granja. Elas foram transferidas para cá em 2009, depois de uma reintegração de posse. Enquanto não há decisão, algumas famílias aguardam, com as chaves nas mãos e a mudança pronta para ser transportada, na expectativa de poder morar na casa dos sonhos. Eu tenho inscrição nas casas há 13 anos em Paulínia. Eu tenho 13 anos que estou esperando essa casa. Com muitas perguntas e poucas certezas, resta a indignação. Ele iludiu a gente, ele me iludiu. Ele acabou, sinceramente, ele acabou com a minha vida. São 2 lados, vocês entenderam, O primeiro lado em que as pessoas entraram no programa habitacional, deram entradas nas casas, ganharam o direito de se mudar para as casas. E no meio desse processo todo, virou o processo. Essas pessoas tiveram que abrir espaço para outras famílias serem inseridas nesse programa habitacional. Esse processo está sendo questionado na Justiça, mas enquanto a Justiça questiona o processo, as famílias a quem a Prefeitura concedeu o direito de permanecer ou de estar nas casas novas, acabaram invadindo, ocupando esse espaço com medo
né, de não conseguir fazer isso, porque a justiça está discutindo o caso. Só que elas assinaram um termo, por exemplo, para demolir as casas antigas no acampamento. E parece que a demolição está acontecendo agora. A Eliette Zanotti está ao vivo comigo, não é isso? Eliette Zanotti está ao vivo comigo para trazer mais detalhes aqui na tela da Band. Ô Eliette, essa demolição das casas no acampamento já aconteceu? Como é que ficou a situação dessas famílias que no acampamento ficaram sem casas depois do sorteio, Eliette? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. A prefeitura, pra você ter noção, começou depois do almoço a fazer a demolição das casas das pessoas que já havia entrado no residencial. Cerca de 90 homens, 14 caminhões e 3 máquinas foram enviados pela prefeitura e estão colocando tudo abaixo pela frente. Agora, as pessoas que não ganharam as chaves, ou melhor, elas ganharam em menos de 12 horas, ficaram sem, essas estão aguardando a prefeitura, que numa reunião no início da tarde informou que ainda hoje, no final da tarde, eles vão trazer as chaves dessas casas no PASET para que elas possam entrar. Parte deve ficar lá por 90 dias até que seja achado um outro lugar para eles se mudarem. Essas que não conseguiram as casas. E elas estão aqui esperando isso acontecer. Ainda há pouco, nós estávamos conversando com as famílias aqui. Uma senhora solteira, por exemplo, disse que as pessoas solteiras que não foram contempladas com as chaves, essas vão morar com outras pessoas solteiras. Ela estava muito incomodada, porque ela foi informada que ela teria que deixar a casa hoje e que vai se mudar para um lugar que ela não sabe ainda se é no PASET ou não, e que vai morar com outras 2 pessoas solteiras desconhecidas. Isso estava tornando, assim, a deixou muito incomodada. E as máquinas estavam na porta dela, colocando todas as outras casas abaixo. A energia